Esta aula é um fechamento do método de deslocamentos. Nós vamos resolver exemplos considerando barras inextensíveis e barra infinitamente rígida. Na verdade, é só um reforço de tudo que foi visto nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores. Tá? E o que nós temos vão ser 3 vídeos em que nós vamos mostrar novamente essa consideração de barras inextensíveis e barras infinitamente rígidas, o que afeta o número de deslocabilidades do modelo, e nós vamos mostrar que isso é bastante sofisticado. Em algumas situações a gente vai mostrar nuances da solução através desses 3 vídeos. Esse vídeo vai estar mostrando, então, uma solução pelo método de deslocamentos de um pórtico com barras inextensíveis e uma barra infinitamente rígida. Nesse caso, as barras são ortogonais, mas nós vamos ver que a solução aqui ela vai ter um deslocamento nas extremidades da barra infinitamente rígida, que vai ter uma rotação que vai induzir uma rotação nas 3 barras adjacentes. Então, são barras inextensíveis, com exceção dessa barra vertical inferior da esquerda, que é infinitamente rígida. Também queremos determinar o diagrama de momentos fletores. Para a gente ver quais são as deslocabilidades, a gente vai usar as nossas regras que nós já traçamos. Quando nós temos um nó com barra flexível adjacente, que não tem nenhuma barra infinitamente rígida, que a gente já sabe que a gente tem que colocar uma chapa nesse nó. Aqui é um nó, tem um apoio de segundo gênero, mas chegam 2 barras, então essa rotação aqui é uma incógnita, a rotação nesse apoio. Então a gente precisa colocar esse apoio, uma chapa fictícia para criar aqui o sistema de pejamento dessa rotação. Já nesse nó que tem a rótula, a gente usa então aquele procedimento em que um nó com uma articulação completa, a gente deixa a rotação indeterminada, mas em todos os casos básicos, aqui sempre tem uma articulação nas 2 barras que chegam no nó. Quando tem uma barra infinitamente rígida, a gente agora tem um acoplamento entre uma associação entre o deslocamento transversal dos nós da barra com uma rotação. E aí a gente coloca uma chapa para prender a rotação, ou a gente prende o deslocamento transversal do nó. Vamos entender como é que essa barra se deforma olhando para a configuração deformada. Mas antes a gente vai resumir aqui a essência do método de deslocamento, né? Porque vai aparecer uma questão nesse modelo que vai haver uma superposição de soluções fundamentais lá no caso 2. Mas a gente precisa ter em mente a essência do método de deslocamento. Então, primeiro o que é uma deslocabilidade? Uma deslocabilidade é um parâmetro que define a configuração deformada do modelo. E o que nós queremos saber também é que sempre, nós temos que ter em mente, é que sempre é possível conhecer os esforços que atuam através dos apoios fictícios quando a configuração deformada é conhecida. Tá? Então, sempre é possível determinar os esforços quando a configuração deformada de cada caso básico é dada. Então, se a gente conhece os valores de todas as deslocabilidades, a gente conhece os esforços que atuam tanto nos apoios fictícios do sistema de pejamento como nos apoios originais. Então, sempre é possível determinar isso. A gente precisa ter isso em mente. Então, nesse caso, aqui nós vamos colocar uma chapa para prender essa rotação D1 que existe, e a gente tem que entender o que pode acontecer aqui com essa deformação, quais são os deslocamentos transversais. Eu já vi que eu não vou colocar chapa aqui nesses 2 nós que tem a barra infinitamente rígida, porque vai depender do deslocamento transversal que ela tem. Esse nó aqui em cima tem deslocamento vertical nulo e também horizontal, né? E a rotação também, mas isso faz com que esses 2 nós aqui não tenham deslocamento vertical, porque essas barras, essa aqui é inextensível e essa aqui é infinitamente rígida, então não tem deslocamento vertical esses 2 nós. Ele tem deslocamento, pode ter deslocamento horizontal, esse nó, nada impede. Esse nó daqui de baixo, ele não tem deslocamento horizontal nem vertical. Por quê? Porque essa barra horizontal aqui de baixo, ela é inextensível. Então, a única possibilidade de deslocamento que tem aqui é o deslocamento horizontal. Então, esse nó, ele pode se deslocar na direção horizontal, e esse nó também que tem a rota. Só que, como essa barra horizontal superior aqui, ela é inextensível, os 2 nós têm o mesmo deslocamento. Ou seja, ainda é possível ter uma configuração deformada em que a barra infinitamente rígida
ela tem um deslocamento transversal na extremidade superior, e isso provoca aqui uma rotação de corpo rígido da barra infinitamente rígida, ela está reta nessa configuração deformada. Há um deslocamento horizontal dos dois nós iguais. Esse nó aqui de baixo não tem deslocamento, porque impede, mas o que está acontecendo também com esse modelo deformado, a gente tem que entender um pouco essa configuração deformada. Repare que essa rotação aqui, ela induziu uma rotação nas duas barras adjacentes e agora também induziu uma rotação aqui embaixo. Então, agora tem barras conectadas nas duas extremidades da barra infinitamente rígida, e a ligação aqui é uma ligação rígida, ou seja, não tem articulação, então as barras que chegam na barra infinitamente rígida têm rotações induzidas nas seções transversais adjacentes. As barras se deformam, mas nas seções adjacentes, aqui o ângulo aqui entre as duas barras é 90 graus sempre. Então, a gente vai ter que levar em consideração que houve esse giro induzido. Só que a barra superior, ela não teve só um giro induzido pela rotação da barra infinitamente rígida. Ela teve também um deslocamento horizontal na extremidade inferior. E isso a gente vai ter que levar em conta. O fato é, a barra tem uma tangente lá em cima que sai vertical, com deslocamento nulo, ela chega com a tangente inclinada aqui, igual com a mesma inclinação da barra infinitamente rígida, e tem também um deslocamento transversal na parte inferior. Isso tudo nós temos que levar em conta lá no caso 2. Aqui a questão da rótula é que não há, o ângulo entre as barras não precisa obrigatoriamente ser 90 graus na configuração deformada. E aqui eu estou colocando só já colocando aqui o apoio 1, a chapa 1 para prender essa rotação. Então, resumindo o que nós falamos e que já vimos até em outros vídeos, é importante entender que o giro de uma barra infinitamente rígida está associado aos deslocamentos transversais de suas extremidades, pois a barra é sempre reta, existe uma dependência entre a rotação da barra e o deslocamento transversal de seus nós. Na criação do sistema IP geométrico, nós temos que impedir todas as deslocabilidades, e é mais intuitivo impedir translação do que impedir rotação. Seria possível, nós já mostramos isso em um vídeo anterior. Nesse caso, nos nós da barra infinitamente rígida, nós vamos colocar apoio do primeiro gênero para impedir o deslocamento, que por sua vez também impede a rotação. Sempre vamos preferir fazer dessa maneira. Então, o que nós vamos fazer é colocar um apoio simples, do primeiro gênero, que impede o deslocamento horizontal desse nó central aqui, e isso vai também prender a rotação, e aí, nesse caso, só precisa de dois apoios fictícios, o apoio 1, que é a chapa 1, que prende a rotação do nó inferior direito, e o apoio 2, que prende o deslocamento desses dois nós aqui desse pavimento intermediário, que por sua vez fixa todo mundo, porque prendeu o deslocamento, prendeu a rotação. A partir desse momento, a gente vai seguir o mesmo procedimento padrão. Vamos olhar cada caso básico e olhar o que acontece em termos de condição cinemática imposta e consultar soluções fundamentais para as barras que podem se deformar. Então, que o caso 0 é uma situação de engastamento. Esse apoio 2 e a chapa 1 estão prendendo aqui todos os deslocamentos, a estrutura está totalmente presa, mas atua a solicitação externa, que são essas duas forças uniformemente distribuídas para baixo, atuando nessas vigas horizontais, essas barras horizontais. O que nós queremos é determinar os termos de carga, beta 10 e beta 20, que são reações nesses apoios fictícios do sistema IP geométrico. Vamos também determinar os momentos vetores na extremidade de todas as barras, no caso 0. O ponto de partida é uma situação de engastamento imposta e a solicitação externa atuando. E nós temos, então, essas soluções fundamentais, são reações de engastamento de barras deformáveis com essas cargas uniformemente distribuídas. Essa barra horizontal superior, ela se comporta como uma barra engastada, mas que tem uma articulação na extremidade direita. A barra inferior, horizontal inferior, ela é uma barra biengastada sem articulação nenhuma. Então, são soluções fundamentais conhecidas. Esse valor de momentos e forças são todos conhecidos e tabelados. Esse 54 é o QL2 sobre 8, sendo Q igual a 12, L igual a 6, e dá esse 54 no sentido anti-horário. Esse 45 é obtido 5 oitavos de Q vezes L, 5 oitavos, 12 vezes 6 dá 45, e do lado de cá, da extremidade oposta, é 3 oitavos de Q vezes L, dá 27. Já na barra engastada sem articulação,
O momento que aparece desse de 36 é aquele 2 sobre 12, que igual a 12, L igual a 6. Isso dá 36 e também as forças, obviamente, são iguais. Aqui é uma simetria, então o momento que atua no lado esquerdo aqui é 2 sobre 12, no sentido anti-horário. No lado direito, no sentido horário, também o mesmo valor. E as forças têm o valor Q vezes L dividido por 2. Tá? Então isso é o que nós sabemos, soluções locais disponíveis. E o que nós vamos ver é o que ocorre na barra infinitamente rígida em consequência disso. Ou seja, esses momentos que aparecem aqui na extremidade esquerda dessas duas barras, tem que vir de algum lugar. De onde que ele vem? Eles vão ser os momentos que vão para a barra infinitamente rígida como ação e reação. Então isso é sempre assim. Os momentos vetores de uma barra infinitamente rígida não são conhecidos a priori, mas são determinados porque nunca tem deformação nessas barras, então a gente não conhece a priori esses momentos. Então o que a gente sabe é que essas barras têm momento fletor, quer dizer que sejam nulos, mas o que elas não têm são deformações por flexão provocadas pelo momento fletor. E os esforços internos que aparecem na barra infinitamente rígida são sempre obtidos como consequência do equilíbrio do conjunto. Então, nesse caso aqui, esse momento de 54, no sentido anti-horário, na extremidade esquerda da barra horizontal superior, vai ser transmitido para a barra infinitamente rígida no sentido horário, com o mesmo valor, ação e reação. Já esse de 36 aqui embaixo também vai ser transmitido com sentido contrário, isso aqui é anti-horário, lá no sentido horário, então são dois momentos no sentido horário atuando na extremidade da barra, um em cima de 54 e embaixo de 36, e essa barra fica em equilíbrio com esforços transversais, é a soma dos dois momentos, dividido por 4 dá 22,5. Todo mundo tem que fornecer esses esforços que aparecem nessas barras, tem que vir de algum lugar. No caso de barras ortogonais, isso é bem mais simples, porque vai direto via esforço normal nas barras adjacentes, né? Então, a gente pode determinar, a gente vai ver que, por exemplo, a reação desse engaste lá em cima, ele vai ser a soma desse cortante aqui embaixo de 36 mais 45 com o sentido do cortante, vai ser lá o valor que aparece lá em cima. E a reação nesse apoio do segundo gênero aqui embaixo vai ser a soma dessa reação que ocorre na viga horizontal articulada com a reação aqui dessa viga embaixo bem engastada. Então é 27 mais 36 vai dar essa reação no apoio do segundo gênero. Então sai direto. E, por sua vez, com beta 2,0 vai ser esse 22,5 vem da onde? Vem do apoio 2. E esse 22,5 embaixo, de onde que ele vem? Ele vai ser transmitido via esforço normal para chegar nesse apoio do segundo gênero também. Então, aqui no caso de barras ortogonais é muito mais simples. Então, como é que a gente pode ter? A gente poderia fazer também para o equilíbrio global. Então, a determinação do termo de carga beta 2,0 poderia ser feita de duas maneiras, ou pela transmissão de esforços transversais conhecidos nas barras, como esforços axiais nas barras adjacentes, ou por equilíbrio global. A gente já viu isso no caso de barra inclinada no vídeo anterior. Mas agora, no caso de barras ortogonais, é muito mais simples a gente simplesmente levar o termo de carga como pela transmissão de esforços na mesma linha de ação. A gente vai calcular os esforços na direção do termo de carga na sua linha de ação. Tá? Então, é assim que a gente vai fazer, e a gente já demonstrou também que o sentido do termo de carga sempre é o sentido que atua na barra, e isso também vai ser usado mais adiante no caso dos coeficientes de rigidez globais nas direções das deslocalidades externas. Tá? Então, no caso de barras ortogonais, é mais simples. Né? Então, esse 81 é a soma daquele cortante que aparece aqui na extremidade da viga superior com o cortante que aparece embaixo, dá 81. Esse 63 também é a soma desses dois cortantes que aparecem aqui na extremidade, no sentido que eles têm. O beta 2,0, ele tem na extremidade superior da barra, aparece um 22,5 no sentido para a esquerda, então isso é o beta 2,0, foi direto, nessa barra vertical do lado de cá não tem cortante, porque não tem momento, então a contribuição para o beta 2,0 é só o cortante nessa barra rígida, já que também não tem cortante nessa barra vertical superior, porque o momento é nulo e não tem cortante também. Então, não tem reação vertical também lá. Então, só tem a contribuição aqui só 22,5 é direto. Então, se é 22,5 para a esquerda, beta 2,0 é o sentido que atua na barra, menos 22,5. Esse cortante que aparece aqui, como eu falei, vai aparecer lá do outro lado. Vai ser a reação nesse apoio do segundo gênero inferior aqui. E o que nós temos aqui também são os momentos indicados na extremidade de todas as barras, na convenção de sinais, então atua no sentido anti-horário, indicado com sinal de mais, atua no sentido horário menos, e como aqui na barra infinitamente rígida veio os sentidos opostos, vê que os momentos aqui têm sinais trocados e se anulam, né? A soma dos momentos dá zero nesse caso. Então, isso indica que o momento foi absorvido pela barra infinitamente rígida, o equilíbrio está sendo satisfeito, o equilíbrio nodal de momentos
também é satisfeito nesse caso. Já o beta 1,0 é o momento que aparece aqui na chapa 1, ele está sendo indicado no seu sentido positivo, mas a única contribuição é esse momento que aparece na barra aqui embaixo, e ele tem que vir de algum lugar, vem da chapa 1, e ele tem o sentido, então, contrário do que está indicado, porque o sinal é menos, aqui, menos 36 kN. Então, esse foi o caso 0. Agora, nós temos o caso 1, dessa superposição de casos básicos, em que nós vamos impor, então, uma deslocabilidade de D1 igual a 1, mantendo o valor de D1 em evidência do lado de fora. O que nós queremos é determinar os coeficientes de rigidez globais desse caso, que é o K21 e o K1. É bastante já repetitivo. E ao impor aqui uma rotação D1 igual a 1, nós deformamos as duas barras adjacentes, sendo que a barra vertical tem a extremidade superior articulada, portanto, a barra com essa imposição de rotação na extremidade inferior, ela só tem uma curvatura, não há mudança de concavidade, ao passo que a barra horizontal ela está presa à barra inteiramente rígida, que está engastando a rotação, e então ela tem uma rotação na extremidade direita que sofre o giro, na extremidade esquerda tem uma rotação nula, então há uma mudança de concavidade. Sabe? Ela sai com a tangente inclinada aqui na extremidade direita e chega com a tangente horizontal. Então há uma mudança de concavidade nessa deformada dessa barra. Então esse é o ponto de partida que nós precisamos. Nós vamos olhar então as soluções fundamentais das barras deformáveis. Essas soluções fundamentais já são conhecidas, nosso já quando tem articulação na extremidade oposta, o momento é 3 sobre L, sendo L igual a 4, quando a rotação é unitária. Quando a extremidade oposta é engastada, é 4 sobre L, sendo L igual a 6. O momento que aparece na extremidade oposta é o mesmo sentido, nesse caso, sentido anti-horário, e a metade é 2 sobre 6. E os cortantes que aparecem são tais que equilibram essa barra, são todos indicados com os seus sentidos físicos e também os seus valores aqui indicados. 3 sobre 4 ao quadrado, no caso da barra vertical, e 6 sobre 6 ao quadrado, que é a soma dos dois momentos do braço de alavanca, que dá esse valor, esse 6 sobre 6 ao quadrado, esforços transversais na barra horizontal. Com base nessas soluções fundamentais de coeficientes de rigidez locais, nós vamos determinar o que ocorre nas outras barras. Por exemplo, essa força aqui assim, ela tem que aparecer aqui, essa força horizontal na extremidade superior da barra vertical, ela tem que vir de algum lugar. De onde que ela vem? Ela só pode vir via esforço normal aqui na viga horizontal articulada, e quem vai fornecer é o K21. Só que o K21 não pega só isso, ainda vai ter que pegar o cortante na extremidade superior da barra infinitamente rígida, e se tivesse um cortante aqui, não vai ter, porque essa barra vertical superior ela não tem deformação, então não vai ter momento nem cortante. Mas temos que calcular então os esforços transversais na barra infinitamente rígida, e a gente só pode determinar isso fazendo o equilíbrio dela, e esse equilíbrio depende de qual é o momento que chega nela. E aí a gente tem essa situação em que, se aqui aparece um momento que é 2 sobre 6 no sentido anti-horário, o que está atuando na barra infinitamente rígida é ação e reação, é no sentido oposto, no sentido horário, e aqui vai haver os esforços transversais na barra infinitamente rígida são determinados para que ela fique em equilíbrio. Então é um conjugado formado por esses dois esforços transversais que tem o sentido oposto desse momento, no sentido horário. Então esse conjugado é no sentido anti-horário, e o valor é o valor do momento dividido pelo braço de alavanca, que é o que está indicado aqui. Com isso a gente consegue determinar direto o K1 e o K21 e também os esforços. Quem é o K1? K1 é a soma desses dois momentos, 3 sobre 4 mais 4 sobre 6. Quem é o K21? O K21 é a soma desses dois cortantes que aparecem aqui, tanto o cortante para a direita, 3 sobre 4 ao quadrado, quanto o cortante para a esquerda, 2 sobre 6 vezes 4. Então, eu vou calcular o K21 como a soma dos cortantes nessa linha de ação, que é essa direção horizontal aqui na barra. Esse esforço aqui vai chegar lá no apoio 2 através de um esforço normal, via esforço normal na barra horizontal. Então, assim como essa reação aqui embaixo, vai aparecer lá no apoio do segundo gênero, via esforço normal na barra. E a gente já demonstrou que o sentido do K21, do esforço externo, é sempre o sentido que atua na barra. Essas forças transversais aqui que aparecem também, elas vêm de algum lugar. Essa daqui vem direto para o apoio do segundo gênero. Essa daqui, ela vai lá para cima via esforço, através de esforço normal nas barras. Como chega esse cortante aqui embaixo, é uma reação lá para cima de 6 sobre 6 ao quadrado, que vem transmitido de esforço normal para cá. Então, sempre no campo de barras extensíveis, a gente tem essa transmissão de esforços axiais como consequência do equilíbrio do conjunto. Uma vez feito isso, a gente já tem direto o nosso caso
1, que é, conforme a gente já mostrou aqui, eu estou com os momentos indicados aqui com sinais, 3 sobre 4 e 4 sobre 6 positivo, mais 2 sobre 6 positivo, menos 2 sobre 6, porque é no sentido horário. O K1 é a soma desses dois momentos, como eu falei, que dá 3 sobre 4 e 4 sobre 6. E eu tenho aqui o meu K21, como eu falei, é o cortante na outra barra, que é 3 sobre 4 ao quadrado, no sentido para a direita, e menos 3, esse menos 2 sobre 6 vezes 4, isso dá então esse valor de mais 5 sobre 48 avos. Então aí já temos todo o caso completo, aqui as reações também estão indicadas aqui, e nós finalizamos já o caso 1 agora. O último caso, o caso 2, é o caso que nós vamos impor deslocamento T2 igual a 1, esse deslocamento horizontal dos dois nós centrais. Então, os dois nós têm esse mesmo deslocamento, nós já comentamos sobre isso. Esse deslocamento horizontal no nó superior da barra infinitamente rígida vai provocar um giro nessa barra, um giro de θ2 igual a 1/4, aproximando o ângulo à tangente, é 1, cateto oposto sobre cateto adjacente, dá então θ2 igual a 1/4. Então, a configuração deformada desse modelo é uma configuração deformada tal que há um giro dessa barra infinitamente rígida, sendo que embaixo aqui não tem deslocamento. Então, mais esse giro vai induzir uma rotação nas seções das barras adjacentes que se conectam na barra infinitamente rígida, e a rotação é igual a θ2, que é igual a 1/4, no sentido horário nesse caso aqui. Além disso, eu tenho que essa barra vertical superior ela tem uma configuração deformada, como já foi comentado, que além desse deslocamento D2 aqui igual a 1, ela também tem uma rotação imposta. Isso é uma novidade, porque nós não tínhamos visto essa condição de superposição, mas nós sempre temos que ter a essência do método de deslocamentos, que eu vou resumir já, conhecida. Tá? Então, a gente conhece a configuração deformada de uma barra, a gente conhece o esforço nela. Isso é fundamental. Então, vamos olhar para quais são todas as deformações que as barras têm. Há um giro induzido nessas 3 barras. Aqui há um movimento de corpo rígido, mas aqui não tem um movimento de corpo rígido. Eu tenho, além do deslocamento transversal, o giro induzido aqui na seção inferior. Já a barra aqui de baixo ela tem só um giro induzido, θ2 igual a 1 no sentido horário. O que eu quero determinar no caso 2 são os coeficientes de rigidez K22, que é o posto que aparece no apoio 2 para manter o modelo em equilíbrio nesta configuração deformada imposta, e o momento que aparece na chapa 1 para manter esse modelo em equilíbrio nesta configuração deformada imposta. Então, o que temos que ter na mente quando a gente pensa nessa configuração deformada do caso 2 dada uma configuração deformada de uma barra, de um membro estrutural, onde se conhecem todas as suas deslocabilidades, é sempre possível determinar as forças no momento que, atuando na direção da deslocabilidade, equilibram o membro na configuração deformada imposta. Pode ser que não seja diretamente de uma solução tabelada, mas é possível. E aqui no caso vai ser feito através de superposição de soluções fundamentais de barra isolada. Então, nesse caso, considerando então que os ângulos são pequenos, o ângulo θ2 pode ser aproximado com a tangente, no caso, então o ângulo ficou igual a D2 sobre 4, sendo D2 nesse caso igual a 1. Né? Observa-se que o deslocamento D2 da esquerda para a direita induz uma rotação θ2 no sentido horário nas seções transversais adjacentes das barras que estão flexíveis conectadas. A coluna superior flexível sofre um deslocamento transversal D2 igual a 1 e uma rotação θ2 igual a D2 sobre 4 na extremidade inferior. Então isso é o que a gente observa sobre essa configuração deformada do caso 2. Mas olhando então as configurações deformadas das barras flexíveis, aqui são essas tracejadas, eu tenho 4 barras flexíveis, eu sei exatamente o que elas têm de deformação. A barra aqui embaixo tem uma rotação θ2 imposta no sentido horário. A barra horizontal articulada, ela tem, além de um deslocamento na direção horizontal de corpo rígido, eu tenho uma rotação na extremidade esquerda também, θ2 igual a 1/4 no sentido horário. Essa barra vertical da direita, ela tem um engaste embaixo, ela tem uma rótula em cima, e a rótula sofre um deslocamento horizontal de D2 igual a 1. E essa barra flexível aqui em cima, ela tem um deslocamento de D2 igual a 1 e uma rotação
θ2 igual a 1/4 no sentido horário imposto na extremidade inferior. Isso é a essência. Eu sei a configuração deformada de uma barra que pode se deformar, então eu tenho que saber os esforços. Eu não tenho diretamente nas minhas soluções fundamentais essa situação de duas deslocabilidades, mas superposição de efeito nós podemos aplicar. Quais são as superposição de efeitos? Eu tenho que essa configuração deformada é a composição de duas configurações deformadas de soluções fundamentais, de coeficientes deslocais de barra. Eu tenho uma imposição de um deslocamento transversal na extremidade inferior D2 igual a 1 e uma rotação θ2 igual a 1/4 na extremidade inferior no sentido horário. Essas aqui nós temos tabeladas em isolado. O que nós vamos fazer é simplesmente superpor essas duas para obter a solução aqui da combinação das duas. Tá? Então, essa aqui é aquela já conhecida, que é os momentos que aparecem são 6i/4 ao quadrado, porque 4 é o comendo da barra, e os esforços transversais são 12i/4 ao cubo. Isso aqui é a solução fundamental conhecida. E essa daqui, ela já não tem a tabelada, mas porque a rotação na tabela são sempre no sentido anti-horário. Mas aqui é no sentido horário, mas é a mesma coisa. Então, os sentidos dos momentos são tais que a extremidade embaixo é concavidade para a esquerda, tração na fibra direita, é um momento no sentido horário. Na extremidade em cima tem uma concavidade para a direita, tração na fibra da esquerda, normalmente também tem o sentido horário. E os valores dos momentos embaixo é 4i/4 vezes a valor da rotação, em cima, na extremidade oposta e gastada, é 2i/4 vezes o valor da rotação, que no caso não é unitária, é 1/4. E os cortantes são tais que equilibram aqui a cada uma das barras. Veja que esses cortantes embaixo eles têm o sentido para a direita, e tinha que ser dessa maneira, porque tudo que contribui para o K22 tem que ser para a direita. Então, não podia deixar de ser exatamente o que está acontecendo aqui. Então, o que nós temos agora é a superposição desses esforços. Esse valor 9 é I sobre 32. Esse 9 é I sobre 32 é a superposição, a soma desse 12 é I sobre 4 ao cubo com esse 6 é I sobre 4 quadrado vezes θ2. É isso que estamos tendo aqui. E nós temos também esse I sobre 2. Esse momento aqui em cima é a soma desse momento 6i sobre 4 quadrado com esse momento 2i sobre 4 vezes θ2 indicado aqui. É a mesma coisa para os outros. Esse 5i sobre 8, esse momento que aparece embaixo é a superposição desses dois momentos que aparecem aqui embaixo, é o que está indicado aqui nessa conta. Tá? Então, e aqui embaixo eu tenho também esse cortante que é igual lá de cima e vai dar a soma desses dois cortantes lá. Então, de cada solução fundamental. Então, quando nós temos essa situação, a gente tem que ter em mente que existe superposição de efeitos, mas tem que estar, a essência prevalece. Eu conheço a configuração deformada de uma barra flexível, então eu conheço tudo que aparece nela. Tem que sair de alguma maneira. Nesse caso, saiu por superposição de soluções fundamentais, em que nós isolamos as deslocabilidades que aparecem aqui em conjunto, elas estão isoladas e é superposição, soma direta desses valores. Então eu tenho já a solução daquela barra lá em cima, as soluções das outras barras flexíveis são soluções conhecidas, então 3i sobre 6 vezes θ2 é o caso engastada e articulada, no momento no sentido horário, porque a rotação θ2 igual a 1/4 no sentido horário, o momento que aparece no sentido horário, aqui também na rotação no sentido horário, que aparece nessa barra lá embaixo, que tem ela sofre um giro na extremidade esquerda e na extremidade direita está engastada. Parece um momento que é 4i sobre 6 vezes a hora da rotação. No caso, como a rotação é no sentido horário, o momento é também no sentido horário, e no momento que aparece do outro lado é no sentido horário também, mas é a metade, lado engastado. E os valores dos cortantes que aparecem aqui não estão sendo indicados, mas é o equilíbrio de cada barra e também é tabelado. Aqui tem um movimento de corpo rígido que também não afetou os momentos. E essa barra tem uma solução fundamental no deslocamento imposto. Os valores dos esforços estão aqui indicados, estão no momento embaixo no sentido anti-horário, 3i sobre 4 quadrado, e os cortantes, os esforços transversais, são 3i sobre 4. O que está faltando é saber o que vai para a barra infinitamente rígida. E o que vai para a barra infinitamente rígida no momento é para que haja equilíbrio. Então, esses dois momentos que aparecem aqui no sentido horário, nas barras que se conectam na parte superior da barra infinitamente rígida, eles vão ter que se somar e ter sentido oposto para equilibrar, para ser ação e reação. E esse momento aqui também, no sentido horário, vai ter que vir como sentido atuando na barra infinitamente rígida no sentido anti-horário. Isso é o que está indicado aqui.
né? Esse 3i sobre 4 é a soma desse momento 5i sobre 8 com 3i sobre 6 vezes θ2, e dá esse valor, 3i sobre 4, e esse momento 4i sobre 6 vezes θ2 atuando no sentido anti-horário na parte inferior da viga infinitamente rígida. O equilíbrio dessa barra, a soma desses dois momentos, dividido por 4, que é o braço da alavanca, dá esse valor dos esforços transversais, que é 11 aí sobre 48, que é o esforço portante. Isso vai ser usado para o K22, né? A gente vai ter que usar o K22, que vai ser a soma desse valor do cortante nesse nível, com o cortante nesse nível, com o cortante nesse nível, todo na linha de ação do K22. A soma desses três valores, 11 aí sobre 48, 9 aí sobre 32, mais 3 aí sobre 4 ao cubo, tudo isso vai dar o K22. E veja que todos eles têm um sentido para a direita, tem que ser o K22, todas as parcelas são positivas. Essas cortantes que aparecem aqui na extremidade inferior, todas vão morrer no apoio do segundo gênero, e essas forças verticais todas ou morrem aqui nessa linha de ação aqui da esquerda, esses cortantes todos vão morrer lá naquele engaste lá em cima, na linha de ação da direita vai ser tudo transferido para o apoio do segundo gênero aqui embaixo. Então aqui a gente tem o final, eu não estou colocando os valores dessas forças verticais, porque não são necessários, mas o que está sendo indicado é exatamente o que foi dito, né? O K22 é a soma dos três cortantes naquele nível, na linha de ação do K22, com o sentido que eles têm, todos os componentes positivos, e aqui eu também tenho essa reação aqui embaixo, que é esse valor cortante aqui embaixo, mais o cortante nessa barra vertical da direita. O que está sendo indicado também aqui são os valores dos momentos com sinais da convenção de sinais de médio deslocamento na extremidade de todas as barras. Então, que aqui o momento fez com que o momento fosse nulo, a soma desse nulo nesses nós interiores aqui, que não tem momento externo. E o K12 é, na verdade, a soma desses dois momentos que aparecem aqui, que é mais 3i sobre 4 ao quadrado e menos 2i sobre 6 vezes θ2. Isso dá um K12 que é igual a mais 5i sobre 48, que é exatamente igual ao K21 que nós obtivemos. Tá? Então, isso é matemático, tem que dar certo, e é o que nós já finalizamos aqui o nosso caso 2. Vamos guardar esses momentos para fazer a superposição para ser feita lá no final, depois que a gente determinar os valores das deslocabilidades. Então, a finalização é sempre o mesmo procedimento. Nós vamos somar os efeitos de cada um dos casos básicos nos apoios fictícios. A primeira equação diz que é a soma dos momentos que atuam através da chapa 1 no sistema geométrico, quando soma de cada um dos casos, tem que dar zero. A segunda equação diz que a soma das forças que atuam através do apoio 2 superpostas, né, de todos os casos básicos, tem que dar zero. Isso é um sistema de equações de equilíbrio em que as incógnitas são D1 e D2, que são as deslocabilidades. Aqui estão reproduzidos os valores que nós obtivemos em cada um dos casos, termos de carga e os coeficientes rígidos globais. Cada coluna aqui corresponde a um caso, né? Então aqui é o caso 0, isso aqui é o caso 1, com PZI, né? Isso aqui é o caso 2, eu tenho então o K11, K21, K12, K22, tudo do caso 2, e aqui tem os valores incógnitos. O que vai sair aqui são, então, a solução desse sistema de equações. Nós vamos obter os valores de D1 e D2, e no caso, como tem o EI, aqui vão ficar invertendo para 1 sobre EI. São todas funções de 1 sobre EI. E os valores deram positivos, quer dizer, D1 ser positivo significa que é uma rotação no sentido anti-horário, e D2 ser positivo quer dizer que é um deslocamento horizontal da esquerda para a direita. A finalização disso é obter a superposição dos diagramas, que nós já obtivemos em cada um dos casos, sendo que no M0 está direto lá, e o M1 ele sempre era função para D1 igual a 1, então era função de EI, e o D1 é função de 1 sobre EI, se cancela o EI, a mesma coisa para o M2 D2, e essa soma se dá aqui em cada seção extrema de cada barra, na convenção de sinais do método. De novo aqui, a soma desses momentos aqui no nó aqui central dá zero, se somar esses valores todos dá zero na convenção de sinais, e aqui também dá zero. E o que falta é depois interpretar esses sentidos que estão na convenção de sinais do método, mas é fazer o diagrama desenhado do lado da fibra tracionada, que é o procedimento
já usual que a gente faz. Quer dizer, isso aí eu vou deixar para vocês verificarem por conta própria. Tá? Então, essa foi uma solução em que nós fizemos umas barras que são ortogonais. Aqui nós tivemos duas situações particulares. Uma é que a rotação da barra é infinitamente rígida induziu o giro nas barras adjacentes que se conectam tanto na parte superior da barra quanto na parte inferior. E a outra particularidade desse exemplo foi que uma das barras que se conectam com a barra infinitamente rígida teve não só um deslocamento transversal na configuração deformada do caso 2, como também teve, junto com esse deslocamento transversal na parte inferior, teve uma rotação também induzida pela rotação da barra infinitamente rígida. O que nós mostramos que é sempre possível determinar os esforços. Nesse caso, não vem diretamente, a gente teve que usar a superposição, porque havia uma combinação de dois tipos de deslocabilidade. As soluções fundamentais são só para uma deslocabilidade, mas só fazer superposição de efeitos que a gente resolveu o problema. O resto, então, tem sempre esse procedimento em que a gente parte da configuração deformada. No caso, a gente olha para o que ocorre para as barras deformáveis, consulta soluções fundamentais das barras deformáveis e daí obtém os esforços nessas barras e com base nesses esforços nós obtemos o que ocorre em termos de esforço, momento fletor e esforço cortante na barra infinitamente rígida, e depois a gente sabe como que se dá a transmissão dos esforços nas outras barras, em todas as barras inextensíveis e infinitamente rígidas, que a transmissão dos esforços transversais numa barra se dá através de esforços axiais nas barras adjacentes. Nesse caso das barras ortogonais, essa transmissão de esforços axiais vindo dos esforços transversais das barras adjacentes é mais simples, porque as barras são sempre horizontal e vertical, e a gente fez isso, é muito mais simples fazer, sempre pelo cálculo, obtendo o termo de carga associado à deslocabilidade externa, ou o coeficiente de rigidez global associado à deslocabilidade externa, sempre pela soma dos cortantes nas barras naquela linha de ação do termo de carga ou do coeficiente de rigidez global. Então, esse foi um exemplo a mais que nós fizemos do método de deslocamento.